Olá, pessoal, professora Júnia. Um aluno me mandou essa frase, pediu para comentar o tema da prova do TJ da Bahia. A prova do TJ da Bahia trouxe essa frase do Dorival Caymmi, tá? Ele não tinha frase original acertada, mas possivelmente é bem isso aqui mesmo. Ó, não gosto de andar com as massas, gosto, no entanto, de ouvir o povo. Bom, vamos ver que tema é esse. Esse tema, pessoal, é um clássico da Fundação Carlos Chagas. Um clássico. A Fundação Carlos Chagas ela tem diversos assuntos que são próprios dela. E o que aconteceu no TJ Bahia indicia o quê? A volta da Fundação Carlos Chagas para os seus grandes temas. Não é? Ela vinha, a gente tinha feito a aposta nesse sentido, ela vinha da questão do direito à cidade desde o final de 2022, trabalhando sempre esses aspectos, e de repente ela trouxe esta sentença, atribuída aqui ao Dorival Caymmi. Isso, por que eu falo que é um clássico? Porque a banca vai opor, não é? Exatamente a indústria cultural, a indústria cultural, a tradição cultural. Eu vou explicar o que é para você entender se vocês foram isso aqui. E faz sentido por conta de uma ocorrência que ficou famosa pouco antes da prova. Que faltou assim esse feeling para captar. Vocês vão se lembrar de uma discussão, quem não se lembra vale a pena procurar, mas eu falo aqui, procurar saber, entre duas apresentadoras do programa Saia Justa, a Astrid Fontinelli e a Gabriela Priori. Na discussão, era a Astrid Fontinelli falando que quando ela vai para o Nordeste, o que deixa ela um pouco decepcionada em plena festa junina, ela chegar no Nordeste e não encontrar as festas juninas tradicionais, quadrilha, fogueira, mas encontrar sertanejo. Aí ela fica decepcionada. Ela fala: olha, eu vou para lá para buscar aquela festa tradicional e dou de cara com o sertanejo. E aí a Gabriela Prioli, que é mais jovem, vira e fala o quê? E tem uma leitura mais neoliberal, ela diz o quê? Olha, não é o seu gosto, é porque às vezes as coisas mudam. Né? O povo agora pode achar que festa junina, né, é sertanejo. Então isso é uma questão subjetiva. E aí elas travam uma pequena discussão. Vamos ver quem ganha essa queda de braço aqui de acordo com a Fundação Carlos Chagas, vamos lá? Bom, essa teoria, ela faz parte, não é, de uma obra, aliás, de quase toda a estética do Adorno, tá? Mas a mais famosa é a dialética do esclarecimento, certo? Esse tema já caiu várias vezes na FCC, mas com diferentes roupagens, tá, pessoal? É a dialética do esclarecimento. O autor mais famoso é o Adorno, mas ele escreve junto com o Horkheimer. Tá? O mais famoso aqui é o Adorno. Quando isso foi escrito? Isso foi escrito, pessoal, antes dos anos 1950, lá para trás, ou seja, meados do século XX, quando a indústria estava se deslocando. Em vez da indústria fabricar tecidos, fabricar automóveis, etc., ela começa a se deslocar para o lado da cultura. Isso principalmente nos Estados Unidos. E a gente vai ver que quando a gente olha para a cultura americana até hoje, a nossa também, a gente vai ver muita fabricação de coisas em série. Por exemplo, quando você pensa o sertanejo, a música sertaneja, ela é completamente diferente da música sertaneja de raiz, que é a que pertence à tradição cultural. Hoje a música sertaneja, ela segue uma lista daqui de hit, tipo, é um som que pega, então ele é muito repetitivo, sempre repetitivo, o mesmo som, a mesma voz, etc. Por quê? Porque a indústria cultural cria a ideia de massa. Por isso, a frase, não é, do Dorival Caymmi, não gosto de andar com as massas. Não é? E na tradição cultural você tinha a ideia de povo, aquilo que pertence ao povo. E ele diz, gosto, no entanto, de ouvir o povo. Ou seja, ele vai em busca daquilo que é a arte. Gente, desculpa, eu ainda estou muito gripada. Ou cultura, não é? Genuínas. Ou seja, tradicionais, gratuitas, passadas de povo para povo. Isso aqui é para consumo.
Então a gente está vendo o que a Astrid Fontinelli, né, ela estava atrás. Ela falava, olha, mas isso aí não é tradição cultural. Aí a Gabriela Prioli, com um olhar mais neoliberal, ou seja, mais capital mesmo, né, mais voltada para o consumo, fala, não, depende e tal, depende de quem está consumindo. Só que o trabalhador tem que pagar por isso aqui, certo? E o que se faz aqui, o que o Adorno diz, ele diz, olha, isso aqui é um projeto, né? É um projeto político, um projeto social, um projeto cultural, econômico, sobretudo, né? Que vai fazer com que as pessoas percam o senso crítico, né? Aqui há um senso crítico, um senso de avaliação, porque você repete o som, as mesmas letras, então ninguém nem sabe o que está cantando. Essa que é a verdade, né? Vai assistir um tipo de filme, começa sempre. Vocês podem ver, quando começa filme de extraterrestre, vem vários, uma sequência. Filme de guerra é uma sequência. E aí tem muito barulho, então o trabalhador ele não consegue. O Adorno ele fala simplesmente sobre isso. O trabalhador não consegue nem descansar, ele não tem senso crítico, ele não tem senso de pertencimento, né? Daquilo que é tradicional, que é seu, que não deveria ser pago, então ele passa a consumir aquilo ali. Há uma perda da racionalidade, né? Em função de uma racionalidade técnica, certo? Que vai o quê? Vai reduzir a arte e transformá-la em mercadoria, tá? Então, ó, que transforma a arte ou a cultura em mercadoria. Então, por exemplo, se a pessoa vai para um São João hoje no Nordeste, ela tem que pagar para assistir, ao passo que no passado era gratuito. Era aquela ideia de pertinência, aquela ideia de você trabalhar, chegar ao final de semana, você ensaiar, ou seja, se divertir, se juntar com a sua comunidade, rever aqueles símbolos novamente, né? A ideia de você estar agregado. Com a indústria cultural, não, você não precisa fazer parte, não precisa se juntar ao seu grupo de pertencimento. A gente vai vender para você, certo? Então vocês podem ver que a Cid Fontinelli ela tem um lado mais humanista nessa questão dessa discussão, certo? E aí é um mascaramento, muitas vezes, da realidade, né? É uma das consequências que o Adorno fala, é a máscara, né, da realidade. Porque as pessoas nem pensam, não há letra, há muita repetição, repetição de sons, não é? E aí você tem a perda daquilo que é genuíno, você tem a perda daquilo que é popular, você tem a perda daquilo que é criativo, porque a tradição cultural ela vai evoluindo, vai, mas de forma criativa. Existe economia criativa na tradição cultural, não é? Aqui ela é gratuita, então há uma economia solidária dentro dessa questão. Daí um artista consagrado como Dori Caymmi falar, né? Eu gosto é de ouvir o povo, ou seja, aquilo que é natural do povo, que é do seu lugar, que é passado de geração para geração. Mas eu não gosto da massa. Por quê? Porque na geração dele, por exemplo, a Elis Regina criticava muito essa indústria cultural, né? Essa massificação da música, a massificação da arte como um todo, tá? Então foi esse o tema, tá bom, gente? O que faz, né, o combate à indústria cultural, se alguém pensou sobre resistência, sim, a tradição cultural é uma tradição de resistência, a própria arte engajada, não é? Perdão aqui. Arte engajada, que é que luta contra isso também é uma arte. Tipo, o rap, por exemplo, ele é bastante questionador, então ele questiona o status quo industrial, de certo modo, mesmo, é claro que a indústria cultural também se apropria do rap, também se apropria do funk, tá certo? Mas, ainda assim, você vê nas letras muita resistência, o questionamento por dentro, certo, do processo. Tudo bem? Então, foi isso que aconteceu e isso inaugura a volta da FCC a seus grandes temas, né? Então vamos ficar de olho, tá certo? Para os próximos concursos. Um abraço para vocês, espero ter esclarecido, tá?